Boa noite a todos os irmãos da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite e a todos os irmãos que nos assistem em Goiás e no Brasil. É um prazer tê-los conosco. Para iniciar o nosso culto, oremos neste momento ao nosso Deus. Senhor Deus e Pai que estás nos céus, te louvamos, ó Pai, por poder estarmos na Tua presença, por podermos, ó Pai, prestar culto ao Senhor, que é digno de toda honra, que é digno de todo louvor, que é digno, Senhor, de toda adoração, ó Pai. É com alegria que nos reunimos, ó Pai, neste momento, mesmo que virtualmente, para engrandecer o Teu nome, ó Pai. Que o Senhor venha abençoar todo o decorrer deste culto, que todos, ó Pai, estejam desejosos em seu coração de engrandecer o nome do Senhor, de Te louvar e de Te bendizer, ó Pai. Que o Senhor, ó Pai, conduza esse culto, ó Pai, e que em nome de Jesus, ó Pai, possamos aprender mais o Senhor e a cada dia viver uma vida, Pai, que Te louva, uma vida que Te engrandece, ó Pai. É em nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço, ó Pai. Amém, Senhor, amém. Abramos neste momento as nossas Bíblias no livro de Salmos, no capítulo 26. Nós vamos ler do versículo 1 ao versículo 12. Salmos, no capítulo 26, versículos de 1 a 12. Leiamos a palavra do Senhor. Faze-me justiça, Senhor, pois tenho andado na minha integridade e confio no Senhor sem vacilar. Examina-me, Senhor, e prova-me, sonda-me o coração e os pensamentos. Pois a Tua benignidade tenho-a perante os olhos e tenho andado na Tua verdade. Não me tenho assentado com os falsos e com os dissimuladores não me associo. Aborreço a súcia de malfeitores e com os ímpios não me assento. Lavo as mãos na inocência e assim andarei, Senhor, ao redor do Teu altar, para entoar com voz alta os louvores e proclamar as Tuas maravilhas todas. Eu amo, Senhor, a habitação de Tua casa e o lugar onde a Tua glória assiste. Não colhas a minha alma com as dos pecadores, nem a minha vida com as dos homens sanguinários, em cujas mãos há crimes e cuja destra está cheia de subornos. Quanto a mim, porém, ando na minha integridade. Livra-me e tem compaixão de mim. O meu pé está firme em terreno plano. Nas congregações bendirei ao Senhor. Irmãos, que possamos confiar dia e noite no Senhor, sem vacilar, assim como diz a palavra dele. Neste momento, vamos cantar o hino de número 4. Deus está no templo, Pai onipotente, a seus pés nos humilhamos, servos consagrados, reverentemente, ao Deus Santo adoramos. Por favor, com amor, espiritualmente, Deus está no templo, Cristo está no templo, sumo benefício, por seu sangue nos foi dado. Ele, o bom cordeiro, foi o sacrifício, expiou o vil pecado, escolheu e sofreu o cabal suplício. Cristo está no templo.
estás no templo, preceptor divino, e os corações habitas. Tu paciente mestre, dá-nos teu ensino, aclarando as leis benditas. De prazer conhecer a graça infinita. Sim, estás no templo. Amém. Olá, boa noite a todos. Tudo bem? Aqui também tudo bem. Nós vamos fazer uma leitura da palavra de Deus que se encontra no Salmo 32, do versículo 1 até o versículo 7. Salmo 32, do versículo 1 até o versículo 7. Salmo 32. Salmo 32. As bem-aventuranças de quem recebe o perdão. Bem-aventurado aquele cuja iniquidade é perdoada, cujo pecado é coberto. Bem-aventurado o homem a quem o Senhor não atribui iniquidade, em cujo espírito não há dolo. Enquanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos, pelo meu constantes gemidos todo o dia. Porque a tua mão pesava dia e noite sobre mim, e o meu vigor se tornou em sequidão de estio. Confessei-te o meu pecado, e a minha iniquidade não mais ocultei. Disse: confessarei ao Senhor as minhas transgressões, e tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. Sendo assim, todo homem piedoso te fará súplicas em tempo de poder encontrar-te. Com efeito, quando transbordarem muitas águas, não atingirão. Tu és o meu esconderijo. Tu me preservas da tribulação e me cercas de alegres cantos de livramento. Nesses instantes, nós vamos ter um minuto, cerca de um minuto, para que os irmãos possam confessar seus pecados pessoais. Digam ao Senhor: ó Deus, eu atendi mais a minha carne do que o teu espírito. Diga ao Senhor: ó, eu te neguei perante os homens, portanto, ó Deus, me perdoa. E eu estou disposto a ser fiel perante o Senhor. Olha, meu irmão, a palavra de Deus nos incentiva a nós confessarmos os nossos pecados e deixá-los, para que nós possamos achar tempo oportuno perante o Senhor. Nós vamos ter cerca de um minuto de oração silenciosa. Oremos. Amém. Agora nós vamos pedir a nossa irmã Marlene Alves que faça uma oração ao Senhor, agradecendo pelo perdão dos nossos pecados, porque Ele é fiel e justo para nos perdoar e nos purificar de nossos pecados e de nossas iniquidades. Senhor Deus, soberano Pai, com a certeza, meu Deus, que o Senhor nos ouviu, que o Senhor nos perdoou, Pai, os nossos pecados, a nossa transgressão, Pai, pecado do teu povo, meu Deus.
nós estamos aqui, meu Pai, para te agradecer e para te render graça, meu Deus, por tudo, Pai, que o Senhor tem feito em nossas vidas, pelo teu perdão, pela tua misericórdia, Pai, pela tua graça, meu Deus, em nossas vidas, Pai. Obrigado, Pai, porque temos o seu Filho amado, Jesus, para nos perdoar perante o Senhor, Pai. Por isso, Pai, nós te louvamos, nós te rendemos graça, meu Deus, por este perdão, pela purificação, Pai, deles, meu Deus. Obrigado, Pai de amor, por tudo, Pai. Nós te louvamos, nós te rendemos graça por tudo. Pois é em nome do teu Filho amado Jesus Cristo é que nós oramos. Amém. Amém. Ainda neste momento de contrição, vamos cantar um hino número 74. Jesus, Senhor, me achego a ti, tua ira santa mereci, o teu favor me estende aqui, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. As minhas culpas grandes são, mas tu que não morreste em vão, me podes conceder perdão, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Oh, vem agora, Salvador, livrar-me por teu grande amor, pois tu, Jesus, és meu Senhor, aceita um pecador. Eu venho como estou, sim, venho como estou, porque Jesus por mim morreu, eu venho como estou. Amém. Vinde, meninos, vinde a Jesus, ele ganhou-vos bênçãos na cruz. Boa noite, amada crianças, boa noite, igreja e todos aqueles que nos assistem. A tia Simone vai contar a segunda parte da história da Arca de Noé, que está escrita no livro de Gênesis. Então, nós vamos continuar com a história. A tia parou lá na história quando Deus fechou a Arca de Noé. E toda a família de Noé foi salva juntamente com os animais. E choveu sobre a terra 40 dias e 40 noites, crianças. E foi muita chuva, o céu abriu e a chuva caiu. Ah, mas aí você sabe o que Deus fez, crianças? Ah, Deus deu um sopro e veio um vento e foi abaixando as águas foram abaixando e a Arca de Noé repousou sobre uma montanha, a montanha de Ararete. Aí sabe o que aconteceu, crianças? Lá na arca tinha uma janela e nessa janela Noé abriu e soltou um corvo. E esse corvo, só que ele ia e voltava. Ah, deu a entender que ainda não era a hora, né?
também, mas não podia pousar, porque não tinha como, crianças. E Noé pegou a pomba e guardou novamente dentro da arca de Noé. Aí depois, passou mais 7 dias. Noé soltou novamente a pomba. Ah, criança, ele soltou e à tardezinha, sabe o que aconteceu? Ela trouxe no bico uma folha nova de oliveira. Já estava quase na hora da terra aparecer seca, né? Mas aí passou mais um tempinho, mais uns 7 dias, soltou novamente outra pomba. Ela foi e não voltou. Ela não voltou mais. Aí você sabe o que aconteceu? Deus falou para Noé: Noé, saia da arca, você e sua família. Ah, criança, e todos os animais lá dentro dessa arca. E Noé, obediente, saiu da arca com a sua esposa, seus filhos e também as suas 3 noras. E os seus filhos Cã, Sem e Jafé. Eram 8 pessoas, né? Da família de Noé. E juntamente saíram os animais. Olha para vocês verem, todos saíram. E logo que eles saíram, eles fizeram um altar e agradeceram a Deus por ter salvo do dilúvio, juntamente com todos aqueles animais. E Deus fez uma promessa para a família de Noé e todos aqueles animais. Nas nuvens apareceu um arco bem colorido, muito lindo, né? Esse arco é o arco-íris. E o arco-íris apareceu e a promessa de Deus foi que nunca mais na terra haverá um dilúvio. E isso aconteceu para ser salva essa família foi porque Noé era um homem diferente, ele era obediente, um homem que obedecia a Deus. E que nós possamos ter esse exemplo grandioso na nossa vida, um exemplo de obediência como teve Noé. E que nós possamos, as nossas crianças, os nossos jovens, adolescentes, os adultos, todos possamos ser obedientes, porque Deus é bom o tempo todo. E assim aconteceu nessa linda história, a Arca de Noé. Um beijo, crianças. Obrigada pela oportunidade de estar contando essa historinha para vocês. Um beijo a todos. Justo e bom, ele andava com Deus. Um homem legal, especial, ele andava com Deus. No seu coração ele tinha amor e perdão. Não fazia mal nem ao animal. Que legal era o seu Noé. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Homem legal, especial, ele andava com Deus. Dentro do seu lar, um pai exemplar para Sem, Cão e Jafé. Sempre carinhoso, um bom esposo. Legal era o seu Noé. Noé era um homem justo e bom, ele andava com Deus. Homem legal. Dando prosseguimento ao nosso culto, quero informar aos irmãos da Igreja Presbiteriana Cidade Satélite que podem continuar fazendo os depósitos ou transferências dos seus dízimos para a conta da igreja, ou colocar no gasofilácio, que eu, como tesoureiro, farei o recolhimento. Os irmãos podem também levar os alimentos para a igreja, que a junta diaconal estará montando as cestas. Convido a todos agora para o nosso momento de cânticos. Todo ser que respira, louve ao Senhor.
Dando continuidade ao nosso culto, ainda de uma maneira virtual, lembrando aos irmãos que nós já estamos há 3 meses isolados fisicamente. Mas, graças a Deus, nós temos essa bênção, que é a maneira de nós nos comunicarmos via rádio, via internet. Agora nós vamos ver a palavra do Senhor, mas antes eu quero ler um texto em Naum, capítulo 1, versículo 15, a parte A. Eis sobre os montes os pés do que anuncia as boas novas, do que anuncia a paz. Agora nós vamos ver a palavra através do nosso pastor da Igreja Presbiteriana, pastor Bemuir. Boa noite, irmãos, graça e paz. Vamos hoje, nesse domingo, que é um domingo onde nós teríamos então a nossa ceia. Nós vamos, infelizmente ainda não podemos, já é o 3º domingo, quando não temos ainda a ceia do Senhor, não estamos juntos aí na igreja, mas se Deus quiser, já isso passa e a gente vai estar juntos. Quando isso não acontece, continuamos louvando ao Senhor, engrandecendo o Senhor com a nossa vida, onde nós estamos, das nossas casas. E nesse domingo, nessa noite, eu quero convidar você a observarmos um texto da palavra do Senhor, que é muito importante para a nossa vida, para a vida da igreja. Está lá no livro aos Hebreus, na carta aos Hebreus, no capítulo 4, a partir do versículo 1 até o versículo 13. Eu te convido onde você estiver, a abrir a sua Bíblia e nós vamos ler esse texto. Eu vou ler, os irmãos vão acompanhar aí de suas casas. Hebreus capítulo 4, versículo 1 até o versículo 13. A palavra do Senhor diz o seguinte: temamos, portanto, que sendo-nos dada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. Porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naqueles que a ouviram. Nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Porque em certo lugar, assim disse, no tocante ao 7º dia, e descansou Deus no 7º dia de todas as obras que fizera. E novamente no mesmo lugar, não entrarão no meu descanso. Visto, portanto, que resta entrarem alguns nele, e que por causa da desobediência não entraram aqueles aos quais anteriormente foram anunciadas as boas novas, de novo, determina certo dia, hoje, falando por Davi, muito tempo depois, segundo antes fora declarado: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Ora, se Josué lhes houvesse dado descanso, não falaria posteriormente a respeito de outro dia. Portanto, resta um repouso para o povo de Deus. Porque aquele que entrou no descanso de Deus, também ele mesmo descansou de suas obras, como Deus das suas. Esforcemo-nos, pois, por entrar naquele descanso, a fim de que ninguém caia, segundo o mesmo exemplo de desobediência. Porque a palavra de Deus é viva e eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e propósitos do coração. E não há criatura que não seja manifesta na sua presença. Pelo contrário, todas as coisas estão descobertas e patentes aos olhos daquele a quem temos de prestar contas. Vamos orar, irmãos, pedindo ao Espírito Santo que aplique a palavra dele ao nosso coração, ao seu coração, fazendo com que essa paz que vem do entender da palavra de Deus possa abençoar o seu coração. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e nosso Pai, ó Espírito Santo divino, aclara as mentes dos teus servos, e assim como o Senhor falou comigo nessa mensagem, Deus fale também a eles. Abençoa-lhes a vida, abençoa-lhes, ó Deus, a família, abençoa-lhes, ó Deus, o trabalho. Que o Senhor, Deus, nessa noite, através da unção poderosa do teu Espírito Santo, fale ao teu povo, para que o teu povo ouça, para que o teu povo tenha entendimento
e assim, ó Deus, possam não ser somente ouvintes da palavra do Senhor, mas praticantes dela. Rogamos que Teu Espírito Santo leve cativo o nosso pensamento até o trono de graça, para que tudo, ó Deus, colabore, para que ouçamos a voz do Senhor na instrumentalidade do Teu servo. Que o Senhor use, ó Deus, da forma como apraz ao Senhor, com graça, com sabedoria, ajudando-nos, ó Deus, para que, ouvindo a voz da verdade, possamos, ó Deus, nos dedicar ao cumprimento da palavra do Senhor. Obrigado, Deus, por essa noite, obrigado pelos irmãos, nós agradecemos em nome do Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Irmãos, esse texto é uma carta difícil. Ler o livro de Hebreus não é um livro fácil de ser lido e entendido. O autor dessa carta é desconhecido, não há indicação do autor, não há identificação de uma igreja para a qual tenha sido lançado, não há um local específico determinado no texto. Nessa parte da mensagem que estamos considerando, o autor chama atenção para a vigilância necessária à igreja para que possa alcançar o descanso definitivo de Deus. Irmãos, nós temos vivido um tempo em que a igreja realmente tem padecido. A distância já é um grande fator de padecimento, de sofrimento, de angústia, de tristeza. Isso faz conosco, irmãos, que estamos acostumados a nos congregar, estamos acostumados a ficar juntos, a louvar ao Senhor na presença de toda a congregação. Isso faz de nós mais tristes a cada momento. Mas nós precisamos encontrar forças para superar esses desafios. Nós estamos vendo um caminhar cada vez mais difícil dessa pandemia aqui no nosso estado, aqui em Goiás, aqui em Aparecida, nas duas cidades principalmente. O crescimento é muito grande e nós precisamos ficar atentos, cuidadosos, para que façamos a nossa parte. Deus nos ajuda, mas nós temos uma parte a fazer e nós a estamos fazendo. A igreja vai pagar um preço, ainda há um preço a ser pago, e esse preço a ser pago talvez seja desassossego no coração, tristeza, mas nós precisamos nos alegrar no Senhor e entender que o nosso templo, a casa nossa de oração, onde nós podemos estar na presença do Senhor, ali é uma casa de oração, mas é um simples edifício. Não é? O que torna santa aquele local, o que torna santa a igreja, é a congregação dos justos, é no meio da congregação dos irmãos, é que Deus derrama a bênção. Portanto, o povo de Israel passou muito tempo sem o seu tabernáculo, passou muito tempo sem o seu templo, e mesmo assim a fé ainda alcançava aqueles corações, porque criam num Deus que não é preso por circunstâncias. Nós também cremos num Deus que não está preso a nenhuma circunstância. Nós olhamos e vemos nesse texto aqui, no capítulo 1, o autor dessa carta vai fazer uma descrição minuciosa sobre a revelação de Deus em Cristo Jesus. Ele diz que, havendo Deus falado outrora, muitas vezes e de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nos últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu o herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Ele que é o resplendor da glória, expressão exata do seu ser, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder, depois de ter feito a purificação dos pecados, assentou-se à direita da majestade nas alturas, tendo se tornado tão superior aos anjos, quanto herdou mais excelente nome do que eles. É uma descrição minuciosa de quem é Jesus, do poder de Jesus para levar o seu povo à santificação, para levar o seu povo à salvação final. E nós, olhando para o nosso Senhor e Salvador, nós cremos que definitivamente Ele nos levará ao descanso. Eu quero, nessa noite, falar aos irmãos a respeito desse último descanso, o descanso definitivo. Há uma certeza absoluta de que a igreja do Senhor haverá de entrar no descanso do Senhor. No capítulo 2, esse autor faz um alerta relacionado com a displicência na observação ensinada pela palavra de Deus. Ele diz assim: por esta razão, importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas jamais nos desviemos.
Importa que nos apeguemos com mais firmeza às verdades ouvidas, para que delas nós jamais nos desviemos. A igreja ouve a palavra do Senhor continuamente, e importa que todos nós nos apeguemos a elas, aquelas verdades do Evangelho do Senhor Jesus, para que a gente jamais se desapegue delas. No capítulo 3 ainda, o autor fala a respeito da superioridade de Jesus em relação a Moisés, e o perigo da desobediência e o perigo da incredulidade. Quando Moisés tomou aquela nação para guiar, houve muitas demonstrações de desobediência, muitas demonstrações de incredulidade, e o autor então chama a atenção para que nós olhemos claramente que nós não podemos passar por cima dessa situação de encontrarmos em Jesus a verdade e de desobedecê-lo. Não podemos desobedecer, nem mesmo ter incredulidade. Depois que o autor exalta as qualidades de Jesus, ele faz uma comparação de Cristo e o ministério, o seu ministério, o ministério de Cristo e o ministério de Moisés. Quando nós olhamos para a relação dos judeus a respeito do ministério de Moisés comparado ao de Cristo, nós sabemos que isso era um escândalo para os judeus. Eles não criam nesse ministério de Jesus, eles criam o ministério de Moisés. Mas o autor chama a atenção para que não seja menosprezada a palavra de salvação em Cristo. Supremo sacerdote, verdadeiro Filho de Deus. Certamente, irmãos, esse é um dos livros mais difíceis de entendimento. É um livro com um palavreado erudito. Ele foi escrito para algum grupo erudito de irmãos. Mas talvez nenhum outro livro também exalte com tanta beleza a Jesus Cristo no esplendor da sua humanidade, na majestade da sua divindade. Claramente aqui o autor mostra a beleza da humanidade de Cristo, de quem Cristo era como homem, da beleza dessa humanidade dele e também da majestade que havia na divindade de Cristo. E aí nós chegamos no capítulo 4 e podemos entender então a sequência do pensamento do autor. Cristo é exaltado, é o maior de todos os nomes, os ensinamentos de Cristo são perfeitos, ele é perfeito rei, ele é perfeito salvador, ele é perfeito sacerdote, ele tem um ministério superior ao de Moisés e de Josué, e nós não podemos correr o risco de nos afastar da sua doutrina, seja por incredulidade ou seja por desobediência. Com esses fundamentos, precisamos pensar na promessa que nós temos a respeito de um dia nós entrarmos no descanso definitivo que Deus nos prometeu. Isso pode alegrar o meu coração, pode alegrar o seu coração, pode nos dar mais motivação para servirmos ao Senhor, mesmo à distância da igreja, mesmo no nosso trabalho, na nossa escola, naquilo que podemos fazer, nós precisamos louvar e engrandecer o nome do Senhor com a nossa vida. Em primeiro lugar, irmãos, nessa possibilidade do repouso, nessa certeza de que a igreja entrará no repouso definitivo de Deus, nós vemos no capítulo 4, do versículo de 1 a 10, que o repouso de Deus está disponível pela fé. Não há outra possibilidade de alcançarmos o repouso de Deus se não exercitarmos e se não exercermos essa fé salvadora em Cristo Jesus. Ele diz assim, olha, temamos, portanto, que sendo-nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de nós tenha falhado. O descanso, a palavra grega para repouso usada aqui é katapausis, que o autor vai utilizar aqui em 3 sentidos a palavra repouso. Um dos sentidos que o autor usa a palavra repouso aqui é para designar a paz de Deus. A paz de Deus é o maior bem desejado pela igreja neste mundo. É entrar nessa paz divina. Já falei aos irmãos a respeito da paz de Deus e da paz com Deus. A paz de Deus é aquela possibilidade, é aquela certeza que o crente tem de que há um acordo definitivo, ele está justificado diante de Deus e ele pode encontrar essa paz de Deus que é maior que a vida.
A paz com Deus, Cristo Jesus faz. Nós nos aproximamos e essa reconciliação com Deus, através dessa paz com Deus, só é feita por Cristo Jesus e nós a recebemos por causa da nossa fé, pela graça, mediante a nossa fé. Então o primeiro sentido que ele dá aqui é na paz de Deus, o maior bem desejado pela igreja. Dá também um outro significado à palavra aqui no texto, significando terra prometida. Tanto que ele vai falar sobre o descanso, mas ele vai falar sobre a terra prometida, da entrada do povo na terra prometida. Para o judeu era o símbolo do descanso dado por Deus ao povo, era a promessa. A promessa que eles aguardavam, a promessa que eles queriam, era de fato aquela promessa que Deus faz de que Israel herdaria uma terra que mana leite e mel, essa terra prometida. Então, o descanso aqui, além de ter o sentido de ser uma paz com Deus, paz de Deus, também tem o significado de ser a terra prometida para o judeu. E depois, por último, o autor também ainda usa aqui mais uma simbologia, mais um significado do descanso de Deus, ao terminar sua obra no sétimo dia. Aquele lá de Gênesis, capítulo 1 e capítulo 2, a descanso de Deus ao terminar sua obra no sétimo dia. Vejamos então a argumentação que o autor traz aqui para nós nesses versículos. Ele diz no primeiro: temamos, portanto, que sendo nos deixada a promessa de entrar no descanso de Deus, suceda parecer que algum de vós tenha falhado. A promessa de repouso e da paz definitiva para o povo de Deus permanece inalterada. Mas há um risco de perder-se, seja por incredulidade ou desobediência obstinada. É evidente, irmãos, que aquele que não crê no Filho de Deus como Salvador não tem essa promessa. E aquele que desobedece obstinadamente, ou seja, aquele que permanece pecando, também está fora dessa possibilidade. No versículo 2 ele diz assim: olha, porque também a nós foram anunciadas as boas novas, como se deu com eles, mas a palavra que ouviram não lhes aproveitou, visto não ter sido acompanhada pela fé naquele que a ouviram. Os israelitas não puderam entrar no descanso de Deus, que para aquele entendimento era a terra prometida, por causa da sua incredulidade, quando eles se depararam com as dificuldades de ocupação da terra. Recuaram, se acovardaram, observaram apenas a opinião de 10 dos 12 espias, não tiveram fé, não tiveram confiança nas promessas de Deus. Uma referência ao texto de Números, capítulo 14, quando Deus, no versículo 23, exclui todos aqueles israelitas da terra prometida, com exceção de Calebe e Josué. Aquele povo não entrou no descanso de Deus, naquele sentido de terra prometida, por causa da incredulidade. Porque eles não tiveram fé na promessa de Deus. No versículo 3, ele diz assim: nós, porém, que cremos, entramos no descanso conforme Deus tem dito. Assim jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso, embora certamente as obras estivessem concluídas desde a fundação do mundo. Nesse versículo, a interpretação da palavra catapausis, repouso, adquire aqui o sentido de descanso de Deus, o sentido do sétimo dia da criação. O povo tinha perdido a oportunidade de alcançar o repouso, mas apesar disso, o repouso, o descanso continua existindo. Deus descansou após o sexto dia da criação e deseja que o seu povo descanse também após as suas obras. Há uma concepção de rabinos que é muito interessante a respeito desse versículo. No relato da criação, Gênesis 1 e Gênesis 2, capítulo 1 e 3, há um fato que passa desapercebido, mas nós já deveríamos ter notado aquele fato. Se você notar no capítulo 5 de Gênesis 1, do versículo 5, no versículo 8, no versículo 13, no versículo 19, no versículo 23 e no versículo 31, você vai se deparar lá com uma expressão que diz assim: houve tarde e manhã. Houve tarde e manhã no primeiro dia, tarde e manhã no segundo dia, tarde e manhã no terceiro dia, tarde e manhã no quarto dia, tarde e manhã no sexto dia. Mas quando o relato passa a falar sobre o sétimo dia,
o dia de descanso de Deus, não há menção da tarde. Ou seja, segundo o entendimento rabínico, o descanso de Deus é algo perdurável, que não termina como um dia, mas é eterno como Deus é. Não tem entardecer, mas dura para sempre. É bom a gente olhar para os Salmos e ver que o Salmo também diz que, às vezes, o chorar, o sofrer, não é? O sofrimento pode durar uma noite, mas a paz, a alegria vem pela manhã. Também não há designação de término da alegria. Aqui não há designação de término do descanso. O homem entrará no descanso e o descanso será eterno, não haverá entardecer para que esse dia termine. Por isso os israelitas, mesmo os que entraram em Canaã, ainda não tinham entrado no descanso definitivo de Deus. É isso que ele está dizendo. Eles ainda não alcançaram esse repouso definitivo. Depois de 40 anos de peregrinação, os descendentes daquele povo conseguem entrar em Canaã, liderados por Josué. Então eles chegam e a partir de então eles conseguem entrar naquela terra, entram na terra do repouso, e a gente poderia pensar então que a promessa tinha se cumprido. Se Deus prometeu a eles a terra prometida, lá era o descanso deles ficarem, era o descanso que eles poderiam gozar, então não teria se cumprido a promessa. Mas isso não é verdade, a promessa continua. Quando nós olhamos para o Salmo 95, nós vemos a chamada final ao homem, alguns séculos depois da entrada em Canaã. A palavra lá no Salmo 95 diz o seguinte: hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o vosso coração. Se você ouve a promessa de Deus, não endureça o seu coração. Quando nós olhamos para esse texto, no capítulo 11, ou no livro de Hebreus, capítulo 11, no versículo 39 e 40, ele afirma que os patriarcas ainda não viram a concretização da promessa, que só vai ocorrer no encontro final do homem com Deus. Não é agora. Diz assim o autor: Deus faz a chamada final, o hoje de Deus persiste. A promessa ainda está em aberto, mas o hoje não dura eternamente. A vida humana termina em algum tempo, portanto o chamado é: entrem hoje, mediante a fé no Filho de Deus, na paz com Deus, e conheçam o repouso eterno de Deus. O repouso eterno já nos é garantido hoje, ainda mesmo com todos os nossos sofrimentos, com tudo aquilo que ainda deveremos passar. Nossa paz, o nosso repouso eterno com Deus já é uma promessa factível, é uma promessa verdadeira, é uma promessa eterna. Nós precisamos viver eternamente na verdade de que, se ainda estamos aqui, se ainda temos algumas coisas para passar, na realidade a nossa vida está garantida no repouso eterno de Deus. O autor da carta também faz uma interpretação do fenômeno muito interessante que a gente pode observar hoje. Muitas pessoas acham que o Deus do passado é diferente do Deus do presente, que as manifestações do Deus do passado foram muito mais interessantes, muito mais ativas. Parece até que Deus deixou de agir poderosamente. Há muitos pensamentos que desvalorizam o agir de Deus no presente. Deus no passado fez tantas maravilhas, tantas coisas aconteceram com o povo de Deus. E parece que aquele Deus tão maravilhoso, tão cheio de realizações, deixou de agir no tempo presente. E muitas pessoas, irmãos, creiam, perdem as suas alegrias, o seu tempo bom diante de Deus, e perdem às vezes até a esperança, porque não crê que o Deus do presente é o mesmo Deus do passado. Aquele que falou ao caos e determinou a existência de todas as coisas, é o mesmo Deus que olha para nós hoje, nas nossas dificuldades, nos nossos sofrimentos. É o mesmo Deus que levará todos os seus patriarcas, aqueles que foram salvos no passado, aqueles que estão sendo salvos agora, e os que forem salvos quando nós já talvez não estivéssemos aqui, se estivermos aqui, se Jesus voltar antes, levará esse povo a um repouso verdadeiro e final.
Quando a palavra de Deus lá em Apocalipse diz que Deus mesmo enxugará dos nossos olhos toda lágrima, que diz que essa é a cidade, a Jerusalém celestial, a cidade onde nós vamos morar, uma cidade definitiva, que o sol, não haverá necessidade de sol, nem de lua, nem de qualquer outra coisa, porque a claridade do poder de Deus, da graça de Deus, fará brilhar todas as coisas. É nesse tempo que nós já precisamos viver. Nós precisamos pensar que esse tempo é o hoje, do agir salvífico de Deus. É hoje que Deus está salvando o homem. O Deus que opera hoje é o mesmo de ontem, será o mesmo, o mesmo de ontem, é o mesmo de hoje e vai ser o mesmo de amanhã. Deus é tão grande, irmãos, como Ele sempre foi. Nunca houve qualquer vestígio de mudança na presença do Senhor, nosso Deus. Há duas grandes verdades expressas nesses versículos que nós temos. Primeira verdade: por melhor e mais digno que seja o ensino, a palavra, as correções, se não for acompanhado de fé na pessoa que o recebe, terá sido em vão. Por mais preciosa que seja a palavra de Deus, por mais vigor que ela tenha, se não houver fé por parte de quem escuta, ela não poderá levá-lo a salvar-se, mas o fará perder-se. A palavra de Deus, de uma forma ou de outra, ela cumpre os propósitos de Deus. Ou ela é o poder de Deus para salvar, ou ela é o poder de Deus para condenar. Há muitas maneiras de ouvir a palavra que podem denotar, irmãos, perdição. E não se engane, pode acontecer dentro da igreja visível, não na igreja invisível. Na igreja invisível estão todos os salvos, mas na igreja visível estão salvos e perdidos. E se alguns dessas maneiras de ouvir a palavra ocorrem com alguém que está na igreja, não se assuste, não é salvo, não é salvo. Olha, se ele ouve a palavra com indiferença, se a palavra é indiferente para ele, tanto faz ouvir como não ouvir. Se ele usa de zombaria para com essa palavra, o cinismo, o desinteresse, a incredulidade, crer, irmãos, isso pode acontecer dentro da igreja também. São muitas as pessoas às quais a gente tenta levar a palavra e elas não a ouvem. Estão longe do descanso de Deus. Tratam com zombaria, com cinismo, com desinteresse, com incredulidade, com indiferença. Isso leva a pessoa a nunca ter condição de ser salvo. O crente, portanto, irmão, precisa ouvir com esforço. O crente precisa ouvir com esforço, precisa crer nela, agir imediatamente segundo a palavra. As promessas de Deus não são apenas uma obra literária, irmãos. Não é um grande condensado interessante, cheio de letras, grandioso, com 66 livros. Não é apenas um livro que é interessante. As promessas de Deus não são apenas uma obra literária, mas elas são promessas pelas quais o homem deve arriscar a sua vida. De acordo com as promessas de Deus, o homem precisa impulsionar as suas ações no mundo, ele precisa agir. A segunda verdade, que está expresso nesses 10 versículos, é que no primeiro versículo dessa palavra, existe uma palavra que faz com que o leitor precisa tomar cuidado para não perder a promessa. Essa palavra, temamos, ele diz temamos, portanto. Temamos, também é uma palavra grega, né? Phobestai, significa literalmente temer. E esse temor não é o temor de não ser capaz de evitar alguma tarefa. Tem gente que fala assim, olha, eu tenho temor porque me colocaram no louvor, me colocaram como professor, eu tenho temor, porque como é que eu vou fazer se eu não der conta dessa tarefa? Eu não vou fazer porque eu não vou me apresentar, porque eu tenho temor de Deus, eu não posso fazer mal feito. Irmãos, esse temor não é o temor de não ser capaz, de ficar medroso diante de algo a fazer, diante de alguma coisa que precisa ser feita.
Esse temor a que se refere o primeiro versículo significa essa coragem, uma determinação, uma resolução firme e definitiva de alcançar aquilo que realmente importa, o descanso, a salvação em Cristo Jesus. Nós precisamos ter temor, e por causa desse temor nós somos levados a agir. O temor de Deus não provoca uma paralisia, irmãos. O temor a Deus, o temor de Deus provoca uma impulsão para o trabalho. Eu preciso fazer esse trabalho porque eu temo a Deus. Ai de mim, diz Paulo, se eu não pregar o Evangelho. O homem é chamado a ter temor em perder essa promessa, que é recebida somente pela fé em Jesus Cristo como nosso Senhor e nosso Salvador. Em segundo lugar, irmãos, olhando para o restante dos versículos, de 11 a 13, nós podemos entender que a palavra de Deus é o poder de Deus para levar o homem ao descanso de Deus. A palavra de Deus é o poder de Deus para levar o homem ao descanso de Deus. O judeu entendia que a palavra, uma vez pronunciada, tinha um poder especial. Para eles não significava apenas um som. A palavra era uma força capaz de vir dar à luz a ações, a coisas feitas. Isaías ouviu de Deus que a sua palavra faria acontecer todos os propósitos divinos pelos quais o Senhor a pronunciava. Olha o que ele diz, Isaías 55:11. Assim será a palavra que sair da minha boca, não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a designei. Minha palavra não é simples som, ela é um motor em ação. O autor de Hebreus aqui tece algumas qualidades da palavra de Deus nesse texto, que fazem com que ela seja um marco, uma necessidade, uma certeza a respeito do que ela produz na vida daqueles que a recebem, daqueles que creem nela, daqueles que agem por ela. E essas qualidades nós vamos descrever pensando o seguinte: a primeira qualidade da palavra de Deus descrita pelo autor é de que a palavra de Deus é viva. Ele diz: a palavra de Deus é viva. Aquilo que tem vida tem existência própria. Nós podemos consultar e veremos que há bibliotecas e bibliotecas que não têm interesse nenhum. Livros e publicações de nenhum interesse, sem nenhum efeito. Existem publicações e palavras apenas para grupos restritos de interesse. Por exemplo, me dê um livro de medicina e eu não vou entender nada. Não vai ter nenhum interesse para mim. Platão foi um dos grandes pensadores, mas nós não temos muita gente interessada em estudar esse homem e os seus livros e as suas obras continuamente. A palavra de Deus, pelo contrário, ela é viva. Ela interessa aos homens em toda a história da humanidade. Durante toda a constituição da história da humanidade. Vai interessar ao homem até a volta do Senhor Jesus Cristo. Muitas outras palavras vão para o esquecimento, para museus, para coleções. Se lembra aí da Barça? Alguns irmãos devem se lembrar da Biblioteca Barça. Oh, meu Deus, quantos livros! Esquecidas, museu, perderam-se. Mas a palavra de Deus é viva. A palavra de Deus não vai para museu. A palavra de Deus dirigida ao homem gera vida. A palavra de Deus é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê. O autor diz também que a palavra de Deus, além de viva, ela é eficaz. Cada vez que um homem leva a sério a palavra de Deus, ela atua de forma eficaz. A palavra de Deus, quando cala profundamente o coração de alguém, promove salvação. Quando ela foi publicada na linguagem acessível ao povo, nós tivemos a Reforma Protestante. A Bíblia não é somente um instrumento de estudo, é um instrumento de poder. Ela é uma espada de poder. Por fim, ele também traz uma outra qualidade. Ele diz que a palavra de Deus é penetrante. A palavra de Deus é viva, eficaz e é penetrante. Ela dá vida, ela provoca a vida e ela
cria nessa vida uma doutrina a ser perseguida, ela trata com essa vida e a modifica e a transforma numa nova vida, e ela é penetrante, ela entra até o mais profundo do coração e discerne os pensamentos do coração. O autor aqui diz que ela é tão penetrante que ela é capaz de dividir aquilo que é indivisível, a alma e o espírito. Até temos alguns irmãos que creem que a alma é uma coisa e o espírito é outra. Eu pensei em algum tempo assim também, mas depois, estudando um pouco mais, eu vi que alma e espírito é uma coisa só. A Bíblia trata os dois termos como iguais. Elas são a mesma coisa. O sábio Salomão, em Eclesiastes 12:7, define assim: o pó volte à terra como era e o espírito volte a Deus que o deu. Se a alma fosse diferente para o espírito, qual seria o destino da alma? Não é para onde voltaria a alma? Porque o pó vai à terra, o espírito para Deus, a alma se perderia. Também, o que o autor está mostrando é que a palavra de Deus é tão penetrante que ela pode dividir aquilo que não se divide. Essa capacidade penetrante da palavra de Deus que esquadrinha os pensamentos do homem, esquadrinha as intenções do coração. E quando nós estamos diante da palavra de Deus, nós somos colocados inteiramente nus diante do Senhor. Não há nada em nós que possa passar desapercebido ao Senhor, nem o mínimo pensamento. E a palavra de Deus nos desnuda, ela traz a lume o que eu sou, não o que eu aparento ser. Ela me mostra o que eu sou, por que eu sou, como eu sou. A palavra usada pelo autor de que estamos manifestos diante de Deus, ele diz, olha, ela é apta para discernir os pensamentos, propósitos de Deus, não há criatura que não seja manifesta na presença de Deus. Essa palavra que ele usa para dizer que estamos manifestos diante de Deus, tem algumas interpretações que eu gostaria de trazer para os irmãos. Uma primeira interpretação manifesta, olhando para os recursos dos originais, é a situação de um lutador quando um deles toma o outro pelo pescoço até imobilizá-lo. A visão é de que nós podemos até fugir de Deus, mas vai chegar um momento em que Ele nos dominará e nos fará ficar face a face com Ele. Será impossível não nos manifestarmos inteiramente na sua presença. Também essa palavra, manifestação, a pessoa manifesta diante de outra, usava-se essa mesma palavra para o esfolamento de um animal. Os homens só podem julgar pelas atitudes externas. As pessoas só podem me julgar pelo que veem, pelas atitudes, mas Deus vê os segredos mais íntimos do nosso coração. Como se Deus nos esfolasse por dentro. Como se Ele retirasse essa capa que nós temos e nos observasse no mais profundo do nosso coração. A terceira interpretação dada pelos originais é que na antiguidade, durante a execução, o julgamento de um delinquente, colocava-se um punhal afiado debaixo do seu queixo, o que impedia ele de olhar para baixo e baixar aqueles olhos envergonhados diante do julgador. Ele era obrigado a encarar o julgador. Irmãos, nós podemos evitar o olhar acusativo dos outros, mas nós vamos ter que encarar o Senhor face a face um dia, diante de quem nada, nem qualquer outra coisa pode ser escondida. É por isso que precisamos entender que só a palavra do Senhor pode nos ensinar a termos no coração uma fé que nos coloque capazes de receber o descanso na paz com Deus. Eu quero já, concluindo, trazer o pensamento de Kermit Eby, no livro que diz, o Deus que há em ti. Ele pensava assim, sempre há um momento em que o homem deixa de escapar de si mesmo e de Deus. Talvez porque já não fica lugar aonde escapar. Chega um momento em que cada um de nós deverá encontrar-se com esse Deus, de cujos olhos nada estará oculto e nada se pode ocultar. Quando eu olho para o que diz o capítulo 4 do livro de Hebreus, até aqui o versículo 13, do versículo 1 ao versículo 13,
o autor nos diz que há um descanso de Deus. Há um repouso maravilhoso de Deus, que esse repouso, aqueles patriarcas lá do capítulo 11 de Hebreus, ainda não alcançaram, estão esperando que todas as coisas se completem. É o último descanso, é o descanso definitivo. Quando eu olho e vejo que nós precisamos nos esforçar para entrar naquele descanso. Quando eu olho e vejo que a palavra de Deus nos guia a esse descanso. É o guiar da palavra que pode levar você ao descanso eterno. Ela pode descansar os seus olhos, ela pode descansar a sua mente, ela pode descansar o seu coração. Em tempos de dificuldade, em tempos de luta, o nosso recurso é a palavra de Deus. Ela é a nossa companhia de viagem. Ela é o nosso suprimento diário. Ela é viva, ela é eficaz e ela é penetrante. O Senhor a usa e ela faz aquilo que o Senhor quer que ela faça. Eu quero mesmo hoje convidar você a pensar na sua vida, de como tem sido o seu testemunho, de que você tem feito nesses dias, nas lutas que você está passando. Que você reflita, irmãos. Ainda aqui não é o nosso descanso, essa não é a nossa terra. Não é aqui que nós vamos descansar. Nós vamos descansar definitivamente com Jesus. Provavelmente até o último dia da nossa vida, nós passaremos por aflições. Tiago diz isso. No mundo nós vamos passar por aflição. Mas nós precisamos olhar para as palavras de Jesus, para a palavra santa de Deus, para esse descanso que Deus não quis dar definitivamente àquele povo de Israel, mas que o distribuiu também para o seu novo povo, para essa nação de gente que já creu, que crê e que ainda vai crer que Jesus Cristo é o Salvador. E terminando, eu quero fazer 2 aplicações para você nessa noite. Primeira aplicação: o repouso de Deus está disponível desde sempre e só pode ser encontrado mediante a fé em Cristo Jesus. O repouso está na eternidade, mas já pode ser encontrado hoje e agora. A sua fé deve levar você, a sua fé em Cristo Jesus como seu Senhor e Salvador, deve levar você a já desfrutar desde agora daquele descanso que só acontecerá com a volta de Jesus. Está disponível desde sempre, desde a criação do mundo, desde antes da criação do mundo. O repouso, o acerto final de todas as coisas já está definido. Portanto, meu irmão, aquilo que acontece hoje, os sofrimentos de hoje não vão terminar. As lutas pela vida, a luta pela continuidade da existência, a luta por criar filhos, a luta por viver, não vai terminar hoje. A não ser que você vá embora, a não ser que você seja promovido à glória. Portanto, creia, aquele descanso de Deus, o repouso definitivo de Deus, para a sua vida, você que crê em Jesus como seu Salvador, está disponível, mas você só pode encontrá-lo por essa fé. Está lá na eternidade, mas você já pode viver isso hoje e agora. Agora, hoje, a palavra diz é hoje. Se você ouviu a palavra do Senhor, se você ouviu a promessa de Deus, não seja teimoso, não seja difícil, não seja complicado. Creia, o Senhor está às portas. A segunda aplicação para a sua vida: tema a palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para a salvação. É por ela que nós entendemos que estamos expostos completamente diante do Senhor, com quem nós vamos nos encontrar. Tema a palavra de Deus, tema o que você faz, irmão, depois de você declarar que crê em Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Olha como está a sua vida, avalie. Acerte os ponteiros com o Senhor. Nós temos um advogado junto ao Pai, seu pecado não é empecilho
para que Ele te dê o descanso final, para que Ele possa agir na sua vida hoje. Mas é preciso que você se volte para Ele, que você abaixe a sua cabeça diante do Senhor, peça perdão, se arrependa dos seus pecados e seja vitorioso, muito mais que vitorioso no Senhor Jesus hoje. Tema a palavra de Deus. Ela é o poder de Deus para a salvação. Entenda que você está exposto completamente diante do Senhor. Não há nada que o Senhor não saiba a seu respeito, ou a respeito daquilo que você está fazendo, ou que você vai fazer. Portanto, tema a palavra de Deus, porque ela é o poder de Deus para a salvação. Eu quero orar por sua vida, orar por nossa vida, pedir a Deus que nos abençoe nesse domingo, pedir ao Senhor que nos dê a paz, que alcance aqueles que precisam alcançar. Porque ainda há muitos, há muita ovelha do Senhor ainda perdida, precisando, necessitando ouvir a palavra carinhosa do Senhor, a palavra de amor, de graça, de perdão, de reconciliação. E essa é a tarefa da igreja. A tarefa não foi chamar a igreja para descansar nesse tempo, foi para agir. É um temor que impulsiona a igreja, não é um temor que paralisa a igreja. Então que Deus nos abençoe, Deus faça resplandecer o rosto dele sobre nós, que Ele nos dê um mês de paz, que breve, que Deus esteja agindo nessa pandemia para nos proporcionar os momentos alegres da nossa comunhão. Deus abençoe sua vida, abençoe a vida da sua família nessa noite. Eu quero orar por você, por nós, assim encerrando o nosso culto nessa noite. Senhor Deus Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, ó Pai bendito, louvado, engrandecido seja o nome do Senhor. Nós te amamos, ó Deus, com toda a força do nosso coração. Pedimos ao Senhor que nos abençoe, que nos guarde, que nos trate, ó Deus, segundo a benignidade do Senhor, segundo a tua bondade, segundo a misericórdia do Senhor, que se renova todas as manhãs. Renova, Deus, a bondade e a misericórdia do Senhor sobre a vida da nossa igreja todas as manhãs. Que haja um dia, Senhor, bem próximo, em que o Senhor de novo junte a sua igreja em louvor e adoração ao teu santo e bendito nome. Senhor Jesus, esteja com cada um de nós, nos guardando e nos dando a tua proteção e o teu amor, porque é no nome santo do Senhor Jesus que nós oramos. E assim, irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão e a consolação do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, com todo o povo de Deus, espalhado pela face da terra, não somente hoje, mas para sempre. Amém, amém e amém. Irmão, fique com Deus, até o próximo domingo, querendo o Senhor. Deus abençoe a sua vida e te dê a paz e te faça vencedor. Que o Senhor esteja te guardando, te protegendo e fazendo com que o seu amor te alcance, o seu amor seja grandioso na sua vida. Deus te abençoe. Até o próximo culto, querendo o Senhor. Fiquem com Deus.